Senhor presidente, muito obrigado. Senhores, muitas das vezes é difícil explicar para a população a nossa luta contra o STF, contra a esquerda, mas eu quero fazer aqui um breve resumo do porquê não passa de uma mera picuinha contra tudo isso. O STF custa aos pagadores de impostos mais de R$1 bilhão, ele custa mais do que a realeza britânica. Enquanto isso, o ministro Barroso faz exigências, no camarote da Sapucaí. Ministro Alexandre de Moraes, ele está preocupado com meme na internet e condenando pessoas inocentes a 17 anos de cadeia, porque uma terrorista escreveu com um batom, perdeu uma estátua que depois de horas já foi limpada. A gente tem aí um governo processando o Bolsonaro, senhores. Olha que loucura, porque o Bolsonaro falou que mulher petista é feia. Agora a gente é obrigado a achar a petista bonita. É só o Lula mesmo para poder falar que a Gleice é uma delas. É inacreditável como num Brasil que tem 100 milhões de pessoas que não tem saneamento básico, e peço perdão aqui para o meu palavreado, não tem aonde defecar, 32 milhões de pessoas que não têm água potável, ministros do STF preocupando com banalidades, colocando um dedo em coisas que não são de sua competência. Nós temos um país onde, infelizmente, as pessoas podem ir para a sua escola e tomar um tiro de bala perdida. A gente não tem uma saúde decente. As pessoas enfrentam dificuldades de 8, 12 horas por dia para poder ir trabalhar, enquanto um bando, perdoe a palavra mais uma vez, de vagabundo que fica lá com mordomias, gastando a sua grana e ainda se colocando como deuses desse país, decisões passam todas por eles, e o nosso povo sofre por conta disso. E a dicotomia que há quando é com a direita é inacreditável. Somente nos 2 anos de governo Bolsonaro foram 123 decisões contrárias a ele. Aí eu te pergunto, quantas decisões o STF já tomou nesse tempo de mandato do Lula contra ele? Nem contra ele, mas pedindo de esclarecimento. Já que eles gostam de pedir 48 horas para explicar fulano de tal, 3 horas para explicar tal coisa, por que até agora o STF não pediu ao governo Lula para poder esclarecer em 48 horas as queimadas da Amazônia? Ou se não, as mortes dos Yanomamis? Ou se não, da inflação que está alta? Ou seja, é inacreditável como, simbolicamente, a nossa maior alta corte, e eu não quero aqui colocar como se todos os servidores e juízes e pessoas que honram o direito nesse país sejam o mesmo que eles, mas porque esses caras, eles mandam um recado muito ruim para uma geração, do tipo, eu posso usurpar as minhas funções públicas, eu posso usurpar as minhas funções constitucionais, que vai dar certo. Basicamente, ser um vagabundo aqui nesse Brasil compensa. Não é à toa que tem um safado aqui nesses corredores que foi condenado, e inclusive tem provas em áudio de sua rachadinha, e simplesmente fala, ops, vou pagar aqui e vai ficar tudo certo e esse cara está livre. Inclusive, essa casa tem um dever moral de caçar esse cara, porque afinal de contas, o crime não pode compensar aqui nesse país. Então qual que é o recado que os nossos juízes, pessoas que deveriam ser guardiões da Constituição, estão dando para o país? Você jovem, você adolescente, aí um exemplo para o seu filho, de que crime nesse país compensa. Não é à toa que um ex-presidiário é presidente do país. Não é à toa que uma assaltante de banco virou presidente de banco. Ou seja, se eles podem, você também consegue. É esse recado que está passando. Só vai ter uma mudança real nesse país quando homens e mulheres deixarem de ser escravos de um Estado que é preguiçoso, um Estado que ajuda a criminalidade e, principalmente, parar de acreditar nas mentiras desse lado de cá, desse plenário que é a esquerda. Porque muitas das vezes, senhores, eu confesso, eu olho para, infelizmente, uma região do nosso país que é enganada, que é amordaçada pela esquerda, como, por exemplo, o Nordeste, e eu falo, mas não é possível. São anos e anos, como o Maranhão, que teve o Flávio Dino como governador, como o pior índice de desenvolvimento humano, e ainda continua fazendo a mesma escolha. Como isso é possível? Porque, infelizmente, o nosso país foi adestrado a pensar somente no final de semana. Senhores, se vocês querem alterar esse país,
comece alterando a matéria-prima política que nós temos. Isso daqui é um mero reflexo do que uma boa parcela da população é. Nós viemos para cá, a gente tem um gasto gigantesco público para poder, por exemplo, votar Dia Nacional do Axé. Realmente, não deve ter coisa mais importante aqui no nosso país do que a gente fazer isso. Eu clamo à nação brasileira para que nas próximas eleições, e não pense somente em eleições, porque a mudança do Brasil passa por cada um de nós, mas que nessas próximas eleições, esse Congresso ele tem que ser alterado. Mas mais do que os deputados, os senadores da República precisam ser escolhidos com uma métrica, e eu digo qual? Quem não tiver compromisso em pautar impeachment e votar favorável a impeachment de ministro do STF, para mim não serve. Muitos dizem a respeito da experiência, de idade, porque não tem, é muito sonhador, é muito ilusório, mas olha onde os velhos, os experientes do Brasil nos levaram. Meus parabéns! A culpa de hoje termos 100 milhões de pessoas sem saneamento básico é de quem governou esse país por mais de 16 anos. A culpa dos recordes de queimadas da Amazônia é de quem governou esse país por mais de 16 anos. Ou seja, se não houver uma mudança real na população brasileira, vai passar a minha geração, vai passar a geração da minha filha e, infelizmente, esse país não vai mudar. Mas aqueles que ainda têm uma certa esperança que isso aqui possa, de fato, colocar o Brasil para frente e ter um país, de fato, completamente modificado, não percam a esperança de vocês. Porque, como eu sempre digo, a esperança somos nós. A gente precisa acreditar que boas pessoas em bons locais podem alterar o rumo do nosso país. Eu não tenho dúvidas que tudo o que a esquerda deseja de você é que você desista, que você não acredite nesse país, que essa bandeira aqui de trás, ela se torne uma bandeira, assim como a nossa Constituição, invalidada, inútil, mas eu acredito que quando os bons eles se levantam, até mesmo os maus, eles começam a olhar para dentro e falam, poxa, eu acho que não vale tanto a pena ser assim. Não é possível que o Brasil ficará escravo de uma ideologia ultrapassada, de poucas pessoas que detêm o poder, e a gente vê o nosso país num futuro que nunca chega. É praticamente a forma que eu tenho para poder falar com a população brasileira, enquanto ainda há tempo, de deixar aqui algumas verdades, de que, custe o que custar, eu jamais vou abandonar o meu país tão amado, chamado Brasil. Obrigado, presidente. Esquerda, deputado Maurício Marcon, do Podemos do Rio Grande do Sul. Obrigado, presidente Paulo. À sua esquerda, mas à direita aqui no plenário, né? Deus me livre de esquerda. Aliás, presidente, subi essa tribuna hoje com uma certeza. O discurso da petezada ia voltar sendo o mesmo. Golpe, golpe, golpe e golpe. E daqui a pouco o Bolsonaro e o Trump. É só o que sabem falar. Podem ter certeza. Deus zebra, eles usam a carta mágica do golpe. Hoje o IBGE divulgou números assombrosos da inflação brasileira. A maior inflação dos últimos 22 anos, senhor presidente. Não é de 1 ano, 2 anos do tempo da pandemia, não. É das últimas 2 décadas. Inclusive, eu quero ver se hoje o William Bonner, como fez mês passado, vai encher o pulmão para dizer os números da inflação. Afinal, a Globo recebeu 300 milhões até agora deste governo para mentir para o cidadão. Mas a notícia é pior, senhor presidente. O IPCA, que apontou 1,31%, pega as famílias de até 20 salários mínimos. Mas existe um outro índice, que é o INPC, que pega as famílias que recebem de 1 a 5 salários mínimos. Esse índice, presidente, veio pior do que o pior índice nos últimos 22 anos do IPCA. Veio com alta de quase 1,5%. Ou seja, enquanto a presidência da República, Lula, gasta
3,5 bilhões de reais em propaganda para encher os bolsos dos jornalistas, pseudo-jornalistas, para elogiar esse desgoverno. Esses que 3,5 bilhões daria para construir dezenas de hospitais, milhares de casas para os mais pobres, milhões de cestas básicas, vai ser embolsado pelos jornalistas como William Bonner, dentre outros. O povo, senhor presidente, enquanto isso, amarga uma inflação que não via há décadas. O governo que diz defender os mais pobres é justamente o que está tornando os mais pobres ainda mais pobres. Enquanto isso, acompanhe os discursos da esquerda no dia de hoje. É golpe, golpe, golpe e golpe. Não sabem falar de outra coisa, talvez porque não tenham o que falar. Obrigado, senhor presidente. Obrigado pelo respeito ao tempo. Gostaria de deixar claro que as opiniões e informações apresentadas aqui são de responsabilidade exclusiva de seus autores. Como criador deste conteúdo, não me responsabilizo por consequências. Pesquise e busque orientação profissional antes de decisões significativas.